capítulo de número 20. Pai, te damos graças por essa noite, por cada um que se dispôs aqui estar. Fala com cada um aqui, Senhor, como um pai fala com o filho. Fala conosco, nos dê a unção, a revelação da Tua palavra. Nos dê, Senhor, o entendimento dela. Cubra-nos com o sangue do Cordeiro. Toda e qualquer resistência e distração, toda resistência contra a Tua palavra. Senhor, eu repreendo toda resistência no coração, na mente, no ambiente natural, no ambiente espiritual. Toda resistência caia por terra em nome de Jesus. Que nada tire, Senhor, a concentração do seu povo, da sua igreja, da sua palavra. Fala conosco, que diminua eu, que cresça o Senhor. Nos dê, meu Deus, o entendimento e a revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Depois que Jesus ressuscitou, começou um novo tempo na história, um novo tempo na vida da igreja. E quando Jesus ressuscita, ele vai se manifestar para os discípulos algumas vezes. E eu quero ver com você a mensagem que Jesus traz em cada vez que ele se manifesta para os discípulos depois da ressurreição. Então, no capítulo 20 do Evangelho de João, no verso 19, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Ou seja, Jesus ressuscitou no domingo de manhãzinha, na madrugada do domingo. No final da tarde daquele dia, ele se manifesta, ele aparece para os discípulos. Quando ele aparece para os discípulos estavam em uma casa, com as portas trancadas, com medo dos judeus. Ou seja, os discípulos viram Jesus sofrer na sexta-feira, ser torturado e ser morto. Por eles serem discípulos de Cristo, eles estavam com medo dos judeus fazerem com eles aquilo que fizeram com Jesus. E por causa disso eles estavam em uma casa com as portas trancadas, com medo dos judeus. Ou seja, eles estavam com medo do futuro, com medo do amanhã. O que vai ser das nossas vidas? Estamos perdidos. Eles estavam com medo do amanhã. Infelizmente, muitas pessoas entraram em 2021 debaixo desse mesmo espírito, com medo do amanhã, com medo do futuro. O que vai ser do meu amanhã? O que vai ser da minha vida? O que vai ser do meu trabalho? O que vai ser do meu futuro? Com medo, diante de todas as notícias e diante do cenário que nós estamos assistindo. Então muitas pessoas estão como os discípulos, com medo do amanhã, com medo do futuro, e o que vai ser, o que será. Estão angustiados, estão ansiosos, com medo do amanhã. E o que o medo faz com as pessoas? Eles estão em uma casa com as portas trancadas. O medo tranca, o medo aprisiona, o medo é um cativeiro, o medo tranca, o medo rouba o seu potencial, o melhor de Deus na sua vida. Lembra quando Jesus conta a parábola dos talentos? A pessoa que recebeu um talento, ela enterrou o talento. E depois, quando explica por que ela enterrou o talento, ela vai dizer porque ela teve medo. O medo leva as pessoas a enterrar talento. O medo leva as pessoas a ficarem trancadas. O medo traz um cativeiro na vida das pessoas. Mas a Bíblia diz que na tarde daquele dia, o primeiro da semana, Jesus apareceu no meio deles, no meio, o lugar do foco, do centro, do governo. A pergunta é: o que tem estado no centro, no meio do seu coração, da sua mente? O que tem estado no meio? Jesus então aparece no meio deles, dizendo: no meio de vocês não pode estar o medo, no meio de vocês não pode estar a insegurança, a angústia. Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. A primeira palavra de Jesus é: paz seja convosco. Irmãos, sem paz a vida do homem se torna um inferno na terra. Sem paz a vida do homem é um tormento. Então a primeira palavra de Jesus é: paz seja convosco. Talvez você está inquieto, preocupado, inseguro, com medo desse ano, com medo do que pode estar por vir. Mas a palavra de Jesus para a minha vida e para a sua é: paz seja convosco. Que a paz de Cristo possa guardar a nossa mente, que a paz de Jesus possa guardar o nosso coração.
E a Bíblia diz que depois que Jesus disse: Pai seja convosco, versículo 20, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Primeiro Jesus fala: paz seja convosco. Você pode questionar: que motivo eu tenho para ter paz? Se eu ligo a TV são desgraça, se todas as previsões são terríveis, que motivo eu tenho para ter paz? Aí Jesus vai mostrar os sinais na sua mão. Os sinais na sua mão, que na sexta-feira cravaram aqueles cravos nas suas mãos. Ele vai mostrar o sinal da sua costela, onde o guarda com uma lança cravou a lança na sua costela. Jesus está dizendo assim: eu sou a razão da paz de vocês. Eu venci a morte, eu venci toda e qualquer circunstância. Então, em mim, vocês vão ter paz. Qual a razão da nossa paz? A razão da nossa paz é o que Ele nos prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se Ele está comigo, então eu tenho paz, eu tenho um descanso, uma certeza. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então nele eu tenho paz. Nos sinais, nas marcas da sua vitória, eu tenho paz. Então ele estava dizendo para os discípulos: na minha presença, em mim vocês encontram paz. Paz seja convosco. E eles então se encheram de alegria. E Jesus vai soprar sobre eles. Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Essa é a primeira manifestação de Jesus para os discípulos. Na primeira manifestação de Jesus para os discípulos, a ênfase, a mensagem, o foco é paz e se encham do Espírito Santo. O foco é paz e se encham do Espírito Santo. Imagina aqueles homens trancados em uma casa, com medo dos judeus. Sobre o que eles deveriam estar conversando? Eu não consigo esquecer. Você viu a cabeça dele como ficou rasgada com aqueles espinhos. Eu não consigo esquecer aquela imagem do guarda rasgando a costela dele com a lança. Eu não consigo esquecer a imagem dele carregando a cruz pela rua, as pessoas cuspindo, as pessoas zombando. Eu não consigo esquecer. Imagina a conversa deles. Era uma conversa que os enchia do quê? Os enchia de medo, de raiva, de angústia, de revolta. Então, do que nós temos nos enchido? A primeira aparição de Jesus, a mensagem é que vocês tenham paz. Mas para vocês terem paz, vocês precisam se encher do Espírito Santo. E o que significa se encher do Espírito? Se encher daquilo que te dá esperança, daquilo que te dá alegria, daquilo que te faz sonhar, daquilo que te faz acreditar. Se encha do que nós estamos nos enchendo. Eu não tenho paz, mas do que você tem enchido o seu coração? Do que você tem enchido a sua mente? Então a primeira aparição de Jesus, a mensagem é paz e sejam cheios do Espírito Santo. No versículo 24 diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Preste atenção, Tomé não estava presente quando Jesus apareceu pela primeira vez. Às vezes as pessoas não ligam muito para a questão de não estar presente, de perder reuniões. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você vai ver que vai ter uma grande diferença de animosidade, uma grande diferença de espírito, de posicionamento e postura dos discípulos e de Tomé. Tomé chega em casa, os discípulos são cheios de alegria, os discípulos estão emocionados. Eu imagino alguns deles chorando, emocionados, dizendo: Tomé, o Senhor apareceu, Ele tinha prometido que ia ressuscitar e a verdade se cumpriu. Tomé, Ele vive, Ele reina, Ele apareceu para nós. Eles estão fervorosos, eles estão cheios de entusiasmo. E Tomé está frio, Tomé está gelado. Tomé manifesta incredulidade. O quê? Se eu não ver as marcas na mão dele, não pôr meu dedo lá, se eu não colocar minha mão na costela, que eu vi o guarda rasgando aquela costela dele, mas nunca que eu vou acreditar. Uma grande diferença. Como é triste
triste quando essas diferenças da vida, né? Você está cheio, você está todo entusiasmado, você está cheio de alegria, você compartilha um sonho e o outro fala, isso aí não vai dar certo não. Essa é a diferença, por quê? Porque Tomé não estava presente na reunião quando Jesus apareceu. Tomé não estava presente. Qual a diferença? O que se manifesta na vida de Tomé? Frieza. O que se manifesta na vida de Tomé? Incredulidade. Quando as pessoas começam a se afastar da palavra, o coração começa a se esfriar e elas começam a se tornar incrédulas em relação àquilo que Jesus disse. Não era nenhuma novidade para Tomé, porque Jesus havia dito, e várias vezes ele disse para os discípulos, que ele iria ser morto, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Não era uma palavra nova para Tomé, mas quando as pessoas se ausentam da palavra, esfria o coração, as pessoas perdem a fé naquilo que está escrito. Tomé então manifesta incredulidade, e olha o que acontece na segunda manifestação, a aparição de Cristo, versículo 26. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos com os discípulos, e Tomé com eles. Agora Tomé aprendeu a lição, agora Tomé está presente, Tomé não falta da reunião. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Na segunda aparição de Cristo, a mensagem de Cristo é fé. A mensagem de Cristo é, não seja incrédulo, não duvide, tenha fé. Jesus aparece a segunda vez, vai dizer, Pai seja convosco. E aí ele olha para Tomé, e ele vai dizer para Tomé, olha aqui minha mão, põe teu dedo aqui, olha aqui minha costela, põe tua mão aqui. E aí Tomé vai dizer, ah Deus meu, ah Senhor meu. Aí Jesus vai dizer, porque você está me vendo, agora você crê? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Amém. Bem-aventurado, Tomé, são aqueles que não viram, mas mesmo assim acreditam. Então a segunda aparição de Cristo, a mensagem dele é fé. Que nenhuma circunstância roube a sua fé. Não seja incrédulo, Tomé. Começamos um ano diante de tantas notícias pessimistas, diante de tantas previsões catastróficas, mas a mensagem de Cristo para a minha vida e para a sua é, não perca a fé, não seja incrédulo, creia nos sonhos, creia na palavra, creia nas promessas, porque vai dar certo, vai acontecer em nome de Jesus. Não seja incrédulo, mas tenha fé em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Amém. Agora Jesus ele vai se manifestar para os discípulos uma terceira vez. Capítulo 21 de João, capítulo 21 de João, versículo 1 diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, agora Tomé não perde mais. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, mais 2 de seus discípulos. Disse-lhes Pedro, Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Antes deles conhecer Jesus, o que eles eram? Eles eram pescadores. Agora, depois da morte e ressurreição de Cristo, eles estão perdidos. E infelizmente, sempre diante de algo novo, o homem vai buscar referência no passado. Então, ou seja, eles estão diante de algo novo, uma nova história vai começar. Mas eles estão inseguros e eles vão buscar um referencial no passado. Quer saber? Eu vou voltar a ser quem eu era. Vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Antes de conhecer eu era pescador, quer saber? Eu vou voltar a pescar. Só que o que eu aprendo? Velhas atitudes nos traz velhos resultados. A primeira vez que eles encontraram Jesus, que a Bíblia vai dizer, como que foi? Trabalharam a noite inteira, não pegaram nada, desembarcaram a rede, Jesus pediu para entrar no barco de Simão, ensinou as multidões,
e depois de ensinar disse: volta para o mar, onde as águas são mais fundas. Ou seja, eles estão vivendo aqui algo idêntico de 3 anos e meio atrás. Como foi que eles conheceram Jesus? Trabalharam a noite inteira, o barco estava vazio. Ou seja, velhas atitudes nos traz velhos resultados. Não adianta a gente ter velhas atitudes esperando novos resultados. Eles voltaram a fazer o que fazia antes, voltaram a ter os resultados de antes, barco vazio. O barco deles estava vazio. Velhas atitudes, velhos resultados. O teu referencial não é o passado, o teu referencial é o amanhã, é o futuro, é o que está escrito, é a palavra de Deus. Amém. Lembra a geração de Moisés que Deus tirou do Egito? Deus tirou do Egito para levá-los para uma nova terra, uma terra boa, ampla, terra que manda leite e mel. Mas toda a dificuldade que eles encontravam, qual era o referencial deles? Vamos eleger um outro líder que nos leve de volta para o Egito. Todo problema que eles enfrentavam, eles queriam voltar para trás, voltar atrás, retroceder. Nós não somos daqueles que retrocedem. Amém, povo de Deus? Amém. Versículo de número 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque havia se despido, e lançou-se no mar. Preste atenção. Aquele discípulo a quem Jesus amava, ele reconheceu. Foi o primeiro a ter a percepção, a reconhecer: Pedro, é o Senhor. Só que sabe o que é interessante? Quem é esse discípulo que Jesus amava? João. Quem escreveu esse evangelho? João. Como que ele escreve a respeito de si mesmo? Aquele discípulo a quem Jesus amava. O que eu quero que você entenda é que quando você tem a consciência que você é amado, você sempre vai discernir, perceber e reconhecer a presença do amado. Pessoas que sabem que são amadas por Deus, pessoas que se sentem amadas, que sabem que são amadas, sempre vão reconhecer as bênçãos de Deus em suas vidas, sempre vão reconhecer o Senhor. Agora, a pessoa que tem aquela síndrome de abandono, eu não sou amado, de rejeição, elas não conseguem identificar Jesus na vida delas. João, ele tinha uma consciência, uma convicção: eu sou amado por Ele, eu sou amado de Cristo, Ele me ama, eu sou amado. Irmãos, essa convicção você não pode perder na sua vida, essa certeza você não pode perder, porque quando você tem a certeza que é amado, isso traz em você segurança, alegria. O discípulo que tem a certeza que é amado, foi o primeiro a reconhecer Jesus. Que você reconheça Jesus na sua vida, que você reconheça as bênçãos de Deus na sua vida. Ele tinha uma convicção: eu sou amado. E aí a Bíblia diz que quando Pedro ouviu isso e falou: nossa, é o Senhor, a Bíblia diz que Pedro se vestiu, porque ele havia se despido. Isso aqui tem um sentido espiritual. A Bíblia fala em Efésios que nós temos que nos cingir, nos revestir, nos vestir de toda a armadura de Deus. Quando a Bíblia diz que Pedro havia se despido, significa que Pedro havia desistido da sua chamada, daquilo que Deus havia para ele. Ele havia se despido. Muitas pessoas se despiram depois de uma decepção, depois de um trauma, depois de uma frustração. Muitas pessoas se despiram dos seus sonhos, se despiram da felicidade, se despiram da esperança. Mas quando Pedro ouve: é Jesus, é o Senhor, a Bíblia diz que ele se veste de novo, ele se cinge de novo. E se em alguma área da sua vida você havia se despido, desistido, hoje é noite de se cingir, hoje é noite de se revestir novamente, de vestir as armaduras espirituais. Hoje é noite de se cingir novamente em nome de Jesus. Amém. Muitos filhos, depois de uma revolta, de uma decepção, de uma dor, se despiram. Quer saber? Estou desistindo, se despiram. Pedro havia se despido, estava sem roupa, mas quando ele vê que é Jesus,
ele se veste de novo. É noite de se revestir novamente e voltar para o caminho em nome do Senhor. Estou sozinho aqui, queridos? Amém ou amém, povo de Deus? Amém. E então Jesus falou: lançai a rede à direita do barco e ali achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Versículo de número 9. Versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. Havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei-me aqui alguns dos peixes que acabaram de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Repita comigo: a rede não se rompeu. A rede não se rompeu. Eles pescaram uma grande quantidade de peixes e a rede não se rompeu. Por que a Bíblia diz isso? Porque 3 anos e meio atrás, quando eles encontraram Jesus, que o barco estava vazio, e Jesus falou: voltem para o mar onde as águas são mais fundas e lancem a rede para pescar. A Bíblia diz que quando Pedro fez isso, quando ele puxou a rede, a Bíblia diz que era tão grande a quantidade de peixes que a rede começou a romper, a rede começou a rasgar. E era tão grande a quantidade de peixes que o barco começou a afundar. Irmãos, um pescador, qual é o maior sonho de um pescador? Pescar muito peixe. Mas o barco deles e a rede deles não tinha estrutura para uma grande quantidade de peixes. Às vezes aquilo que as pessoas pedem, elas não têm estrutura para receber. E preste atenção, muitas vezes, queridos, o que afunda a pessoa não é o barco vazio, o que afunda a pessoa é o barco cheio. Infelizmente muitas pessoas não têm estrutura para serem abençoadas. Muitas pessoas não têm estrutura para o muito, porque no muito elas estragam, elas arrebentam com a vida. No muito elas se afastam de Deus. No início deles, da caminhada deles com Cristo, a rede deles não tinha estrutura para pescar grande quantidade de peixes. No início da caminhada deles com Cristo, quando eles pegaram muito peixe, a rede começou a rasgar. Mas 3 anos e meio andando com Jesus, Jesus trabalhou na estrutura deles. E agora eles pegaram 153 grandes peixes. E a Bíblia vai enfatizar: a rede não se rompeu. Que Deus te dê estrutura para você ser grandemente abençoado. Que Deus nos dê estrutura para o muito, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Muitas casas, a ruína delas é muito, queridos. Muitas pessoas, a vida acaba no muito, não tem estrutura para o muito, no muito arrebenta com a vida, no muito acaba com tudo, no muito se enfiam em tantas e tantas coisas erradas, no muito. Ou seja, mas agora depois de 3 anos e meio, a rede estava forte. Depois de 3 anos e meio, agora eles têm estrutura para poder ser abençoados. Que Deus nos dê estrutura, que você tenha estrutura para Deus te dar muito, para Deus te abençoar muito, para o teu barco encher muito. Que Deus te dê estrutura para o muito, queridos. Porque no pouco muitos se agarram a Deus, se apegam a Deus, são fiéis à palavra de Deus, mas depois no muito começa a retroceder o coração. Que a rede de ninguém venha se romper diante do muito. Amém. Outra coisa que eu aprendo aqui, a Bíblia diz aqui que eles pescaram 153 grandes peixes. Como que sabia que tinha 153 peixes ali? Como que sabia? Exatamente, alguém contou. Sabia que tinha 153 grandes peixes porque alguém contou. O que eu aprendo com isso, irmãos? Aprenda a contar as bênçãos de Deus na sua vida. Infelizmente tem pessoas que são especialistas em contar desgraça. Quando eu tinha 5 anos e 2 meses de vida, eu levei um tombo, me aconteceu isso, e depois daquele tombo eu fiquei assim assado. Quando eu tinha 7 anos de idade, 4 meses, me aconteceu isso, eu nunca mais esqueci. Quando eu tinha 10 anos de idade, quando eu tinha 14 anos, tem pessoas que se tornaram especialistas em contar desgraça e tragédia. Eu tenho uma sobrinha de 10 anos que no início da pandemia, ela decorava todos os dias o boletim do coronavírus. Eu perguntava para ela: qual é o boletim de hoje? Ela dizia: tantos infectados, tantos recuperados, a porcentagem
leitos é tantos por cento, de morte está tanto, disso está tanto. Aí no outro dia eu brincava, e aí, como é que está o boletim de hoje? Ela dizia tudo. Tem gente que se tornou especialista em contar cadáver, especialista em contar morte, especialista em contar desgraça, especialista em tragédia. Mas o que eu aprendo aqui, eles foram abençoados, porque antes o barco estava vazio, agora o barco está cheio, e o que eles fizeram? Contaram, tem 153 grandes peixes. Aprenda a contar as bênçãos de Deus na sua vida, em nome de Jesus, queridos. Eu lembro quando me converti, tinha um corinho que dizia: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, todas de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Então conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, conta todas, uma a uma, ou todas de uma vez, e hás de ficar surpreso do quanto Deus já fez. Louve o nome de Jesus. Conta as bênçãos na sua vida, conta quantas são, conta quantas são. Glória a Deus. Eles contaram 153 grandes peixes. Agora, irmãos, eu preciso muito da sua atenção nesse final. Você não pode esquecer isso. Por que a Bíblia enfatiza 153? Por que a Bíblia vai enfatizar isso? Nós sabemos que números na Bíblia têm um significado. 153, todos os estudiosos chegam à mesma conclusão, que 153 representa um todo global, um todo universal, um todo completo. Um todo completo. Ou seja, São Jerônimo diz nos seus estudos que naquela época se acreditava que existia na terra 153 espécies de peixes. Quando eles pegam 153 grandes peixes, a mensagem de Cristo é: esse evangelho, a graça, a glória, o poder de Deus é para alcançar toda a terra, gente de todo povo, língua, tribo e nação. A mensagem é para todos. Eu dou autoridade sobre todas as nações, sobre todas as coisas. Então todos são unânimes em dizer que 153 representa uma plenitude universal, total, plena, completa. Então números nós sabemos na Bíblia que tem seu significado. O número 1 na Bíblia representa a unidade perfeita. Jesus disse que vocês possam ser um, assim como eu e o Pai somos um. O número 2 representa na Bíblia a concordância. O que dois de vós concordar na terra a respeito de algo, será feito por meu Pai que está no céu. O número 3 representa a perfeição da Trindade, a perfeição de Deus. O número 4 na Bíblia é o número da criação, representa a criação. Em Apocalipse fala dos 4 ventos que alcança os 4 cantos da terra. A mensagem do Senhor para todo mundo está nos 4 evangelhos, 4 pontos cardeais e por aí vai. O número 5 na Bíblia representa a responsabilidade. A Bíblia vai contar a parábola das 10 virgens, separada em 5 prudentes e 5 imprudentes. Era quando Arão foi ungido, Deus estabeleceu que ele tinha que receber 5 unções e tinha que ungir em 5 partes do seu corpo. Então o número 5 representa responsabilidade. Em Levítico, Deus estabeleceu 5 ofertas. 5 são o número dos ministérios. Um Deus chamou para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para mestres e outros para evangelistas. Responsabilidade. Número 5 representa responsabilidade. O número 6 é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia. O número 6 aponta para o homem, para aquilo que é natural, para aquilo que é humano. A Bíblia, Golias, tudo em Golias aponta para 6. Golias tinha 6 dedos nas mãos, 6 dedos nos pés e 6 côvados de altura. Golias representa o homem inimigo de Deus. A estátua de Nabucodonosor era medida, as suas medidas eram referência de 66 por 6, apontando para o anticristo. O número 6, por isso que o número da besta é 666, o ápice do homem inimigo de Deus, o ápice da humanidade, o ápice da carnalidade. O número 7 também representa a perfeição, um ciclo completo, a perfeição de Deus na criação, a perfeição de Deus no templo, a perfeição de Deus na igreja, representa o número perfeito. Se
Se o número 7 representa um ciclo completo, o número 8 representa recomeço. Na arca de Noé tinha 8 pessoas dentro da arca de Noé. Quando eles saíram da arca, representando